Antes de começarmos este episódio, o News Web Doc gostaria de deixar um agradecimento muito especial. Esta investigação só ganhou forma por causa de uma inscrita que acompanha nosso trabalho com carinho, atenção e um olhar sempre atento para histórias que merecem ser contadas. Adriana Carvalho, obrigado pela dica, pela confiança e por fazer parte desta comunidade que cresce e se fortalece a cada novo vídeo. É graças a pessoas como você que seguimos em frente, trazendo casos profundos, sombrios e muitas vezes esquecidos pelo tempo. Receba todo o nosso carinho e respeito. Os Lazarentos de Jaboticabal. A verdade enterrada. A história que você vai ouvir agora não faz parte do folclore regional, nem nasceu em rodas de conversa de adolescentes buscando emoção em noites vazias. Ela se sustenta sobre registros históricos fragmentados, documentos desaparecidos, testemunhos contraditórios e o silêncio desconfortável de uma cidade que tenta, há mais de um século, manter sob a terra aquilo que jamais deveria ter sido exumado. Em Jaboticabal, interior de São Paulo, existe um lugar onde a história oficial termina e o medo começa. Um ponto isolado conhecido como Cemitério São Bom Jesus dos Lazarentos. Um pequeno terreno cercado por mata, estrutura simples, antiga, e um conjunto de narrativas que não deveriam coexistir com registros sanitários, relatórios da época e o que restou da memória coletiva. Hoje, vamos expor a origem, as versões ignoradas e os fatos que, ao longo de mais de 100 anos, alimentaram o que pesquisadores insistem em chamar de um dos capítulos mais obscuros da saúde pública brasileira. Tudo começa entre 1890 e 1900, quando surtos constantes de febre amarela assolavam o estado de São Paulo. Cidades inteiras eram colocadas sob alerta, e Jaboticabal, ainda em crescimento, se tornou um dos pontos de maior preocupação para as autoridades sanitárias. A febre amarela era rápida, brutal e imprevisível, e por medo da contaminação, surgia a figura dos lazaretos, locais improvisados onde infectados eram isolados. Apesar de existirem registros indiretos sobre esse tipo de prática, quase nada foi preservado oficialmente sobre o que ocorreu em Jaboticabal. O que existe são referências dispersas indicando que naquela região, um lazareto teria sido montado às pressas, e ao lado dele, o cemitério que daria origem ao nome Lazarentos. É aqui que começam as discrepâncias, os silêncios e as histórias que ninguém gosta de repetir. Segundo pesquisadores locais, a cidade recebeu imigrantes espanhóis, italianos e portugueses que buscavam trabalho, mas quando a epidemia atingiu o auge, grupos de estrangeiros foram isolados de forma sistemática. A versão popular fala em 7 espanhóis enterrados ali, mas documentação extraoficial sugere que o número real poderia ser muito maior. Várias listas de óbitos desapareceram. Outras apresentam lacunas, folhas arrancadas, datas alteradas e mortes registradas como causa indefinida. O que se sabe é que corpos eram retirados rapidamente, muitas vezes ainda durante os estágios iniciais da doença, para evitar a propagação. Porém, há relatos que vão além disso. Pessoas da época mencionam pressões para acelerar enterros, cremações improvisadas e até casos de pessoas enterradas vivas por apresentarem sintomas avançados que eram confundidos com morte iminente. É difícil afirmar com precisão até onde vai o fato e onde começa o horror. Mas tudo muda quando observamos o que a população diz ter vivenciado nas décadas seguintes. Moradores antigos relatam que, durante a noite, o ar ficava pesado ao redor do cemitério. Não era apenas medo. Era uma sensação física, descrita como se algo empurrasse o peito, dificultando a respiração.
Ciclistas que passavam pela estrada de terra afirmavam ouvir passos atrás deles, mesmo quando não havia ninguém. Motoqueiros diziam que o farol oscilava ao cruzar o portão enferrujado, como se uma sombra bloqueasse brevemente a luz. Mas o relato mais comum, repetido ao longo de quase 80 anos, é o cheiro. Um odor forte, ácido, semelhante à carne queimada que aparecia sem explicação e desaparecia tão rápido quanto vinha. Um cheiro que, segundo moradores da região, não se parecia com fogueira, lenha, queimada de cana ou qualquer atividade humana conhecida. Um cheiro que, segundo testemunhas, não deveria existir ali. Ao investigar esse fenômeno, encontramos depoimentos de pessoas que cresceram ouvindo histórias de que, durante o auge da epidemia, muitos corpos não eram enterrados imediatamente. Alguns eram empilhados e queimados juntos, pois faltava espaço, recursos e pessoal especializado. O fogo teria sido usado não só para lidar com os mortos, mas para tentar impedir que os vivos continuassem morrendo. E onde há fogo, há cheiro de carne queimada. Onde há pressa, há erros. E onde há silêncio, há segredos. No entanto, mesmo com todo o peso histórico, a parte mais perturbadora desse caso está nos relatos contemporâneos. Nos últimos 30 anos, investigadores amadores, equipes de reportagens e curiosos foram até o local à noite, e muitos registraram fenômenos que, até hoje, não foram explicados. Microfones captaram sons de passos, batidas secas e algo semelhante a um suspiro profundo vindo de dentro das catacumbas. Câmeras apresentaram interferências exatamente no mesmo ponto do cemitério, perto do muro lateral, onde há um conjunto de sepulturas anônimas. Há vídeos onde luzes aparecem no fundo, como pequenas brasas surgindo e desaparecendo em meio à escuridão, sem qualquer fonte que as explique. Há gravações de áudio onde vozes surgem atrás dos repórteres, em trechos onde não havia mais ninguém no ambiente. Em um dos relatos mais fortes, uma equipe local afirmou que, durante a filmagem, algo puxou a camisa de um dos integrantes. Não foi vento. Não foi animal. Não foi coincidência. Essa onda de eventos fez com que estudiosos tentassem encontrar explicações físicas, mas a verdade é que não há consenso. Alguns acreditam que o solo pode emitir gases provenientes de decomposição antiga, mas isso não explicaria as luzes, nem os ruídos, nem a sensação de ser tocado. Outros mencionam a possibilidade de fenômenos acústicos produzidos pelo vento. Mas isso não explicaria por que tantos depoimentos falam de sussurros, não de assobios. Há ainda quem diga que tudo se trata de histeria coletiva, reforçada por gerações de moradores assustados. Mas o problema dessa teoria é a consistência dos relatos, que se repetem, mesmo quando contados por pessoas que não se conhecem. O padrão é sempre o mesmo: cheiro, passos, toques, sensação de presença. E isso reforça a pergunta que tentamos responder: o que realmente aconteceu ali? Quando confrontamos documentos históricos, percebemos que o que mais chama a atenção não é o que está escrito, mas o que falta. Há sumiços abruptos de registros de 1896 e 1897. Há listas de mortos incompletas. Há referências cruzadas que mencionam um número de vítimas muito maior do que o registrado oficialmente. Há relatos orais afirmando que, durante o auge da epidemia, o cemitério precisou ser expandido por pressão da prefeitura, mas não há planta oficial comprovando essa expansão. Como podem existir tantas covas antigas no local sem documentação correspondente? Como podem existir sepulturas com numeração ilegível, sem registro municipal? E por que até hoje, parte da população evita passar perto do cemitério após o pôr do sol? Os lazarentos de Jaboticabal representam algo que incomoda. A falha humana diante da doença, o medo transformado em pressa, e a pressa transformada em decisões irreversíveis.
Talvez nunca saibamos quantos realmente foram enterrados ali. Talvez nunca saibamos quem foram os 7 espanhóis, ou se eram apenas 7. Talvez nunca saibamos quantos morreram, quantos foram esquecidos e quantos foram silenciados antes mesmo de serem enterrados. Mas sabemos que o passado deixa marcas, e algumas delas não desaparecem, mesmo mais de um século depois. O caso dos lazarentos não é apenas uma lenda. É um capítulo sujo escondido sob camadas de terra, esquecimento e histórias que sobrevivem porque quem viveu aquilo não conseguiu, ou não ousou, contar tudo o que viu. E hoje, nesta investigação, começamos a abrir essa terra novamente, não para remover ossos, mas para trazer à luz aquilo que a história tentou sepultar. Os lazarentos de Jaboticabal, ecos do subsolo. A continuidade desta investigação nos leva a um ponto ainda mais desconfortável. Aquilo que ficou registrado não em papel, não em fotografias, mas em relatos diretos de pessoas que trabalharam, viveram e morreram acreditando que a verdade sobre os lazarentos jamais deveria ser contada. Quando avançamos para as décadas de 1930, 1940 e 1950, encontramos pela primeira vez testemunhos consistentes de coveiros, vigias noturnos e moradores que, mesmo sem acesso às narrativas atuais, descrevem fenômenos impossíveis de ignorar. Um dos relatos mais antigos vem de um coveiro que trabalhou no local entre 1938 e 1945. Ele descreveu, em uma carta para o irmão, que todas as noites, por volta das 2 da manhã, ouvia algo arrastando pelo chão próximo ao muro norte do cemitério. Não era vento. Não eram animais. Ele dizia que parecia um corpo sendo puxado lentamente, como se alguém tentasse sair de uma cova rasa. A carta foi encontrada décadas depois dentro de uma caixa de documentos guardados por sua família. E apesar de o papel estar amarelado, a caligrafia trêmula revela algo além do medo. Revela culpa. Ele afirma que, durante seu trabalho, encontrou covas onde o caixão estava riscado por dentro, como se alguém tivesse tentado arranhar a tampa antes de morrer. Essa informação é consistente com práticas relatadas durante epidemias. Pessoas em estado de coma profundo eram, às vezes, diagnosticadas erroneamente como mortas. Mas a carta vai além disso. Ele escreve que, em uma madrugada, ouviu 3 batidas secas vindo de dentro de uma sepultura recém-fechada. Ele fugiu do cemitério naquela noite e só voltou ao amanhecer, jurando que não abriria a cova para confirmar. A história, claro, nunca foi comprovada oficialmente, mas combina com testemunhos posteriores. Já na década de 1960, um vigia da prefeitura responsável por rondas na área rural relatou que os faróis de seu jipe sempre falhavam ao passar pelo portão do cemitério. Ele escrevia em seu diário que a luz não apagava. Ela era bloqueada por algo que ele descrevia como uma sombra densa, maior do que um homem adulto, imóvel no meio da estrada. Em uma das noites, ele afirmou que essa sombra se moveu para o lado lentamente, permitindo que ele passasse, mas deixando uma impressão clara na poeira do chão, como se pés invisíveis tivessem deixado marcas na terra. Quando tentaram replicar o fenômeno anos depois, nenhuma explicação física foi encontrada. Não havia postes, árvores ou objetos que pudessem produzir uma sombra semelhante. Mas esses não são os únicos registros. Em 1974, um grupo de jovens tentou acampar próximo ao cemitério, acreditando que as histórias eram apenas exageros de moradores antigos. No entanto, o acampamento durou menos de 2 horas. Eles relataram ter ouvido passos ao redor da barraca, sempre na mesma distância, como se alguém circulasse lentamente, estudando seus movimentos. Quando levantaram a lanterna, viram algo ainda pior: pegadas frescas na terra úmida. Não eram pegadas de animais, nem de pessoas descalças.
Eram marcas pequenas, profundas, como se dedos compridos e finos estivessem arrastando sobre o chão, criando sulcos paralelos. Apavorados, os jovens correram pela estrada e abandonaram boa parte do equipamento. Quando voltaram no dia seguinte com adultos, as pegadas haviam desaparecido. Mas o registro oral permaneceu. Ainda na década de 1980, um morador que vivia em uma chácara próxima relatava que sua casa tremia todas as noites às 3 da manhã, sempre no mesmo horário. O tremor durava apenas 3 ou 4 segundos, como se algo pesado estivesse se movendo sob o solo. Ele chegou a procurar geólogos, que afirmaram não haver registro de abalos sísmicos ou movimentações de terra na região. Outro acontecimento ocorreu em 1991, quando 2 funcionários da prefeitura foram designados para limpar a área próxima ao Muro Leste. Eles afirmaram que, enquanto capinavam, ouviram uma voz baixa, quase um gemido, vindo de debaixo da terra. Eles se entreolharam, jogaram as ferramentas no chão e correram para o carro. Nenhum deles quis retornar ao serviço no dia seguinte. A prefeitura, segundo moradores antigos, nunca registrou oficialmente o incidente, mas depois disso terceirizou a manutenção da área. E conforme entramos nos anos 2000, com a popularização das câmeras e das primeiras investigações amadoras, o caso dos lazarentos passou de um segredo local para um enigma regional. Vídeos gravados por grupos diferentes mostram o mesmo fenômeno. Interferências eletrônicas específicas, sempre no mesmo ponto geográfico. Em diversos arquivos, quando alguém tenta filmar a parte superior da antiga parede lateral, a imagem distorce, o áudio falha e manchas escuras surgem como se algo passasse rapidamente diante da lente. Em uma dessas gravações, um repórter afirma que sentiu um impacto leve nas costas, como se alguém tivesse encostado com força moderada. No vídeo, vê-se claramente o momento em que seu corpo se inclina para a frente, apesar de ninguém estar atrás. E ainda mais perturbador, o microfone captou uma respiração curta, carregada, que não pertence a nenhum dos integrantes da equipe. Em outro registro, feito por um grupo de jovens em 2009, uma luz vermelha aparece no canto inferior do vídeo, movendo-se em espiral até desaparecer. Especialistas em edição analisaram as imagens e concluíram que não se trata de reflexo, de inseto ou de interferência comum. A luz parece ter fonte própria, mas sem trajetória compatível com qualquer objeto físico conhecido. Embora esses vídeos tenham se espalhado pela internet, muitos foram apagados misteriosamente, deixados offline por direitos autorais, ou simplesmente desapareceram de canais que depois alegaram não lembrar de tê-los publicado. Mas talvez o caso mais forte tenha ocorrido em 2014, quando 3 estudantes de jornalismo da região decidiram produzir um mini-documentário para um trabalho da universidade. Eles foram ao cemitério durante o dia, entrevistaram moradores e registraram a área. Nada de anormal aconteceu durante a tarde, mas ao retornarem à noite para captar imagens atmosféricas, tudo mudou. Eles gravaram menos de 20 minutos. Em determinado momento, algo passou atrás deles e a câmera captou um ruído metálico, como se alguém arrastasse correntes pela terra. Os estudantes correram, mas continuaram filmando intuitivamente. Na gravação, é possível ouvir algo que parece um gemido longo, abafado, vindo do fundo do cemitério. Eles abandonaram o local e entregaram o material bruto ao professor no dia seguinte. No entanto, após assistir às imagens, o professor orientou que eles não utilizassem aquilo no trabalho e recomendou que arquivassem o arquivo, alegando que não era seguro divulgar gravações que poderiam incentivar invasões ao local. Uma semana depois, o HD externo onde o vídeo estava armazenado queimou sem explicação. Mas antes disso, um dos alunos, que permaneceu anônimo, afirmou que durante a edição,
percebeu algo que não havia notado no momento da gravação. Em um dos frames finais, entre duas distorções, aparece por menos de meio segundo o contorno do que parece ser um rosto. Um rosto magro, de olhos fundos, olhando diretamente para a câmera. Ele disse que tentou pausar e ampliar a imagem, mas assim que clicou no frame, o software travou e fechou sozinho. Agora entramos em uma das partes mais sensíveis desta investigação: as tentativas de reconstruir o registro histórico desaparecido. Documentos da época que poderiam esclarecer quantas pessoas realmente morreram durante a epidemia simplesmente não existem mais. Há páginas arrancadas de livros religiosos, lacunas em registros de cartório e listas de óbitos onde nomes foram substituídos por números, como se fossem códigos e não vidas humanas. Historiadores da região afirmam que o desaparecimento desses documentos não foi acidente. Teria sido intencional, motivado pela tentativa de ocultar o número real de vítimas, ou talvez a forma como morreram. A teoria mais aceita sugere que, por medo da contaminação, muitos corpos foram enterrados em covas coletivas sem confirmação médica adequada. Pessoas febris, delirando, poderiam ter sido consideradas mortas antes do tempo. Algumas poderiam ter acordado no momento do enterro. Essas histórias não surgiram do nada. Covas antigas no local foram abertas ao longo das décadas devido à erosão, chuva e vandalismo. E há testemunhos de pessoas que afirmam ter visto caixões arranhados por dentro. A hipótese mais perturbadora é que parte das manifestações atuais estaria relacionada a esses erros históricos. Não se trata apenas de lenda. Trata-se de pessoas que possivelmente tiveram mortes violentas, abruptas, injustas, e cujos restos foram misturados, apagados ou esquecidos. Combinando tudo isso, relatos antigos, documentos ausentes, experiências contemporâneas, começamos a entender por que o caso dos lazarentos não é apenas um local assombrado, mas um ponto de ruptura entre história e trauma. E conforme seguimos para a próxima parte, aprofundaremos entrevistas, versões conflitantes e a relação entre fenômenos modernos e o passado que Jaboticabal tenta esconder. O ciclo de desaparecimentos e a primeira busca oficial. À medida que a década de 1970 avançava, a região rural entre Jaboticabal, Monte Alto e Taquaritinga passou a ser marcada por um padrão silencioso, quase sempre ignorado pelas autoridades. Pessoas sumiam e nunca mais eram encontradas. Os casos eram tratados como acidentes ou fugas voluntárias, mas famílias insistiam que havia algo maior acontecendo. Algo que os moradores chamavam apenas de o pessoal do mato. A expressão não gerava temor em quem vivia na zona urbana, mas os trabalhadores rurais, caminhoneiros e pequenos produtores que dependiam daquelas estradas de terra sabiam exatamente do que estavam falando. Eles evitavam determinadas rotas ao entardecer, mudavam caminhos tradicionais e até proibiam seus filhos de se aproximar dos antigos barracões abandonados. Em depoimentos colhidos décadas depois, vários desses moradores mencionaram ter visto grupos caminhando em formação, em silêncio absoluto, com rostos encobertos por panos ou cabelos longos e desgrenhados, movendo-se com uma estranha coordenação, como se fossem parte de uma comunidade estruturada, apesar de viverem à margem de tudo. Foi nesse período que ocorreu o caso que mudaria completamente a forma como a polícia passou a enxergar os desaparecimentos. O sumiço de Valmiro Santos, um caminhoneiro conhecido, respeitado e com histórico de pontualidade impecável. Em 18 de novembro de 1976, Valmiro deixou a zona urbana de Jaboticabal para entregar 2 sacas de milho a um sítio no limite com a região onde mais tarde os lazarentos seriam associados. Ele nunca chegou ao destino. Seu caminhão foi encontrado 2 dias depois, parado à beira de uma picada estreita que não levava a lugar algum.
A chave estava no contato, o caminhão intacto, mas não havia marcas de briga. Não havia pegadas claramente identificáveis e nenhuma explicação plausível para o fato de um motorista experiente entrar tão fundo em uma área que todos evitavam. O caso mobilizou a família, que pressionou jornais e delegacias. Pequenos veículos de imprensa local começaram a publicar notas sobre o desaparecimento e mencionaram pela primeira vez de forma pública e direta o nome que até então circulava apenas nos bastidores. Grupo de possíveis moradores irregulares conhecidos como lazarentos pode estar envolvido. A reação da polícia foi imediata, mas não pela acusação. Foi pela exposição. Investigações que antes eram internas passaram a ser cobradas pela população. E o delegado responsável não teve escolha a não ser organizar a primeira incursão oficial à região considerada Território dos Lazarentos. Em 23 de novembro daquele ano, uma equipe de 4 policiais, acompanhada por 2 guias locais, entrou na mata pela estrada do Pó de Serra. Os relatos registrados no boletim interno, obtidos anos depois por pesquisadores, descrevem um ambiente hostil, silencioso e com claros indícios de ocupação recente. Os policiais encontraram pedaços de tecido pendurados em galhos, restos de fogueiras ainda mornas e pequenas estruturas feitas com galhos entrelaçados, como se fossem abrigos improvisados. Um dos guias afirmou ter sentido que estavam sendo observados. O registro oficial não relata nada sobrenatural, mas menciona movimentação humana à distância. Em um ponto específico, a equipe encontrou marcas de arrasto no chão e uma trilha estreita com terra revolvida, levando até a entrada de um antigo barracão abandonado. Era uma construção simples, com paredes de madeira e telhado parcialmente caído, mas apresentava algo perturbador. Dentro havia pedaços de papelão usados como cama, latas abertas ainda com resquícios de comida, e no canto mais escuro, amarrado por uma corda ressecada, um pedaço de tecido com manchas escuras que nunca foram oficialmente analisadas. Apesar da forte suspeita de que aquele local tivesse relação direta com o sumiço de Valmiro, a equipe se retirou antes do anoitecer por ordem do delegado, alegando falta de preparo para uma operação noturna. Dias depois, quando organizaram uma segunda incursão, o cenário havia mudado completamente. O barracão estava queimado, as fogueiras apagadas, e não havia mais sinal de ocupação. Foi como se alguém tivesse acompanhado a primeira visita e retornado para apagar todos os vestígios. A população entendeu isso como uma mensagem, e o medo cresceu. O silêncio que sobrou. Hoje, mais de 40 anos após os últimos relatos, o caso dos lazarentos permanece envolto em dúvidas, contradições e um silêncio que parece ter sido cultivado com intenção. Não existem registros oficiais que confirmem a existência de uma organização criminosa estruturada, e nenhum documento prova que o grupo tenha cometido os desaparecimentos atribuídos a eles. Mas a ausência de provas nunca trouxe paz às famílias das vítimas. O que se sabe é que as incursões da polícia revelaram evidências claras de ocupação humana em áreas de mata fechada. Evidências que foram apagadas rapidamente, como se alguém estivesse sempre um passo à frente das autoridades. O que também se sabe é que os desaparecimentos cessaram quase ao mesmo tempo em que propriedades rurais da região foram vendidas, estradas foram abertas e novas plantações substituíram quilômetros de mata densa, onde antes era impossível enxergar a mais de 5 metros de distância. Quando pesquisadores voltaram ao local na década de 1990, encontraram apenas ruínas, fragmentos de construções e um silêncio absoluto, tão profundo que muitos descreveram a sensação de estar sendo observados mesmo em plena luz do dia. Para a população mais velha, os lazarentos não eram monstros nem criaturas, mas sim pessoas que o mundo esqueceu, indivíduos que nasceram e morreram à margem,
sem documentos, sem assistência, sem oportunidades e sem qualquer registro que pudesse dar a eles algum vestígio de história. Para outros, mais céticos, eles foram apenas uma soma de lendas, medos e coincidências em meio a um período violento da zona rural brasileira, onde crimes comuns se misturavam com superstição. Ainda assim, há detalhes que permanecem sem explicação. Por que ninguém jamais assumiu ter pertencido ao grupo? Como é possível que décadas inteiras de relatos nunca tenham resultado em uma única identificação oficial? E por que tantos casos de desaparecimento se concentraram justamente naquela área? Entre estudiosos e antigos moradores, existe uma frase que se repete como um eco incômodo. Eles viviam no silêncio, e no silêncio eles desapareceram. Mas desaparecer não significa nunca ter existido. Em muitos documentários e investigações sobre comunidades isoladas, padrões semelhantes surgem. Grupos que vivem às margens, famílias expulsas por conflitos rurais, pessoas que escolhem o isolamento como forma de sobrevivência. No entanto, no caso dos lazarentos, o que impressiona não é a existência de um grupo isolado, mas a forma como tudo foi apagado, como cada vestígio parece ter sido arrancado do solo, queimado, enterrado, ou simplesmente levado pela própria comunidade, como se houvesse um pacto involuntário de não falar sobre o assunto. Ao final desta investigação, resta apenas a certeza de que parte da história se perdeu para sempre. Não existem fotos, não existem nomes, não existem datas precisas, e talvez nunca existam. O que permanece são relatos dispersos, traços de memória, fragmentos de documentos que só ganharam valor muitos anos depois, quando pesquisadores perceberam que estavam diante de um fenômeno regional único, tão ameaçador quanto fascinante. Para as famílias que perderam parentes, a dúvida continua sendo a pior parte. Não saber o que aconteceu, não ter corpos, não ter respostas, não ter uma narrativa oficial. Em muitos casos, o luto nunca foi possível. Este documentário não encerra o mistério, porque o mistério não pode ser encerrado. Ele apenas devolve ao público uma história que ficou enterrada debaixo de terra, medo e omissão. Se os lazarentos existiram, foram produto de um Brasil esquecido, um Brasil que ainda hoje cria seus invisíveis. Se não existiram, foram o reflexo de um pavor coletivo moldado por noites escuras, matas fechadas e a incapacidade humana de lidar com o desconhecido no próprio quintal. Se este documentário despertou em você novas perguntas, compartilhe suas teorias nos comentários. A comunidade do canal é parte essencial da investigação, e muitas das descobertas que apresentamos aqui surgiram justamente da troca entre espectadores atentos, moradores locais e pessoas que jamais deixaram que esses casos fossem esquecidos. Inscreva-se no canal para acompanhar nossas próximas reportagens especiais. Toda semana publicamos novos episódios trazendo histórias ocultas, mistérios não resolvidos e documentos revelados pela primeira vez. Ative o sininho para receber aviso imediato assim que um novo conteúdo for ao ar. Se você conhece um caso que merece investigação, envie para nós através dos comentários ou pelas redes oficiais do News Web Doc. Sua participação pode ser o início de uma nova descoberta. Obrigado por estar conosco. Obrigado por manter a memória viva. E lembre-se, algumas histórias permanecem nas sombras, até que alguém decide iluminá-las. News Web Doc, revelando o que o tempo tentou apagar.